Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Que coisa boa estar por aqui de novo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre literatura, literatura brasileira, literatura de um modo geral, escritores, escolas literárias. Hoje a gente vai ficar bem à vontade. Vocês podem colocar lá os comentários de vocês, vocês podem fazer a divulgação do vídeo, tá? Hoje a gente vai ficar bem livre para a literatura. Então, o que é a literatura? A literatura é a arte de bem escrever. Literatura é colocar para fora o sentimento através da escrita. Literatura é expor as emoções através da poesia, através da crônica, através do conto, enfim, dos vários gêneros literários que a gente possui. Então, é importantíssimo a gente saber para que serve a literatura. Não somente para ser colocada lá na estante, não somente para ser colocada lá com um livro, mais um livro na estante. A literatura é para ser explorada, não é para ser explorada na sala de aula, é para ser explorada dentro da nossa sociedade, é para ser mostrada para as outras gerações, não é? Que não viveram aquele tempo, né, que existe uma ligação muito forte entre a poesia, entre a escrita, entre a fala, entre a comunicação e entre os acontecimentos sociais. Então, a importância da literatura para a sociedade, para as pessoas, é que ela transcende entre essas épocas, ela perpassa por todas as sociedades, seja ela desde a sociedade antiga, do tempo antigo, né, as civilizações mais antigas até o mundo de hoje. Então, hoje a gente tem uma literatura voltada exatamente para o tecnológico, né? Hoje a gente tem uma infinidade de caminhos que a gente pode percorrer dentro da literatura através das leituras feitas de forma digital, né? Hoje a gente tem uma infinidade de poetas que estão aí escrevendo, que estão aí publicando músicas, fazendo suas canções, são literaturas, são poesias, tá? Mas a gente precisa entender que a literatura em si, a literatura que é lá publicada, dos clássicos literários, aquelas ali, elas têm a sua época, elas foram vivenciadas, elas foram escritas dentro da sua época, né? Mas passando para a nossa realidade. É como se a gente estivesse dentro de um sonho, né? Como se a gente estivesse dentro de um sonho que fôssemos buscar lá atrás o que estamos vivendo agora. Estamos passando por momentos de muita, né, de muita conturbação dentro da sociedade e por que não escrever sobre isso? Né? Por que não escrever sobre o momento que estamos vivendo? Né? Escrever sobre o que está acontecendo, escrever sobre o agora, né? Narrativas sobre o que estamos passando. Isso são literaturas. Né? Divulgar o que eu sinto, passar através de versos, passar através de escritas. Então, tudo isso está ligado à literatura. Né? A literatura não só é aquela literatura clássica, não só é aquela literatura universal, os grandes escritores, não. Eles também pertencem, né? Estão lá firmados, né? Respeitados por todos nós, que somos amantes da literatura, que somos leitores, mas também existem as outras literaturas que estão ao nosso redor. Né? A literatura mais simples, a literatura escolar, aquela que o nosso aluno faz, aquela que o estudante escreve no seu caderno, né? Aquele diário. Né? Então, a gente tem aí uma infinidade de acontecimentos literários que podem ser feitos através do dia a dia. Então, essa é a função da literatura. A função da literatura é informar, é deixar a gente a par da vida, do sentimento, da sensação de liberdade,
né? Escrever com liberdade, escrever literatura, deixar fluir dentro do nosso coração o que a gente tem de melhor. Né? Deixar fluir essa sensação de liberdade, de expressão que nós precisamos ter. Né? Então, existem escritores fantásticos na nossa literatura que a gente pode comentar sobre eles. Né? Um deles é o nosso Chico Buarque, maravilhoso, que eu já venho falando num outro canal, aliás, no outro vídeo, né? Na outra publicação que coloquei. Chico é um grande literário. Né? Não é só porque gosto dele, não, é porque ele realmente é um grande escritor. Né? Ele é um grande literário do nosso Brasil. Né? Ele fala o que realmente existe. Chico é real. Chico não é fictício. Chico é a verdade do Brasil. Chico Buarque, de Holanda. É respeitadíssimo. Então, existem algumas coisas dele, por exemplo, aqui, né, que tenho aqui em minhas mãos, que são a cara do que a gente vive, a cara do que a gente é, né? E do que a gente está vivendo agora. Né? Chico social, né? Chico vivido dentro da nossa sociedade, assim como Flor Bela Espanca, como Clarice Lispector, como Guimarães Rosa, né? Como o próprio Graciliano Ramos, o próprio João Cabral de Melo Neto, são grandes escritores que falam da nossa verdade, do nosso Nordeste, da nossa situação, da situação em que a gente vive, né? A situação do Brasil, a situação do nosso povo. Né? Tanto eles como outros autores. Tá? Então aí uma coisa importantíssima que eu tenho para falar também sobre não só Chico, não só sobre ele, mas sobre vários artistas, né, que estão aí, vivenciaram um período negro da nossa história, que vivenciaram histórias sociais que ficaram marcadas, né? Então, agora também, né, creio que várias pessoas estão escrevendo sobre o que estamos passando, né, de uma forma crítica, logicamente, e a gente não pode também somente ficar escrevendo algo fantasioso, né, algo fictício, mas também algo real. O que é que eu estou sentindo agora? Qual é o meu sentimento? Então, essa é a função da literatura. Se a gente for mais atrás, a gente vai lá para a Idade Média, né? A gente tem a literatura trovadoresca, né? Séculos 12, 13 e 14, né? Por aí nessa fase, a gente tem os trovadores. Os trovadores eram aqueles escritores que tocavam liras, né? Eles escreviam, né? Eles faziam uma composição mais para o instrumento do que para o escrito. Então, eles iam para as janelas das donzelas, das mulheres, e eles também, além de falar sobre o amor, eles também satirizavam. Eles falavam de uma sociedade que estava voltada para a perseguição na época, não é? A religião, ela perseguindo muito as pessoas por conta da fé, por conta do cristianismo, né? Por conta das situações da igreja. Então, muitas pessoas estavam assim voltadas para somente o que era dito pela igreja, tá? Então, não é fazendo nenhuma crítica à igreja aqui, prestem atenção, isso aqui é uma aula de literatura, tá? É uma aula do que aconteceu realmente. Então, a Idade Média, ela traz com ela o quê? A repressão, né, da igreja, ela traz com ela a forma brutal de agir em cima da sociedade, a forma ideológica forte em que a sociedade vivia, entre o divino e o carnal, entre o sagrado e o profano. Então, os trovadores, eles faziam trovas satíricas, eles satirizavam
alguma coisa da sociedade que eles viam, alguma coisa que a igreja fazia, né? Mas também eles falavam sobre o amor, as trovas, né? A poesia lírica, né? O poema de amor, né? Então, depois dessa fase da literatura, a gente tem o barroco, né? O barroco que já vem logo depois do quinhentismo aqui no Brasil, que o quinhentismo não é uma escola literária, tá, pessoal? É uma transição, é uma fase de transição, porque nós estávamos... Eu estou falando sobre o Brasil, de vez em quando eu vou lá fora também falar um pouco, mas Brasil, literatura brasileira, tá? Então aqui, quinhentismo. Por que quinhentismo? Porque foi no ano de 1500, na época de 1500, no descobrimento, né, a colonização brasileira. Então a gente tem a fase de transição, tá? Depois dessa fase de transição, a gente tem o barroco, que é a escola voltada para o rebuscado, a poesia vinda de uma forma muito clássica, por conta da influência do classicismo. Tá? Então, a gente tem o barroco como uma escola voltada para o rococó. O que é o rococó? É o detalhe, né? O detalhe na poesia, o detalhe na arte. Se você, por exemplo, for a uma igreja em Olinda ou em Recife, você vai observar que toda a arquitetura dela, no teto, nas laterais, nas paredes, elas são detalhadas. Então, são igrejas barrocas. São igrejas que vêm dessa época. Então, a literatura também teve a sua contribuição, logicamente, com o soneto, com a poesia de Gregório de Matos, com as obras de Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, que era um padre revolucionário, né, que foi perseguido pela Igreja Católica por ser uma pessoa voltada para as realidades sociais, né, por defender a pobreza, por defender algo que estava errado, aliás, algo que ele achava que era certo, né, e que estava acontecendo de forma errada. Então ele criticava esse erro. O Padre Antônio Vieira, um cara de uma visão de mundo, né, para a época, completamente à frente de sua época. E Gregório de Matos, aquela figura muito louca, muito engraçada, muitas vezes, mas muito realista. Por isso que foi expulso da Bahia. Por ser um cara que falava sobre exatamente do que ele via e do que acontecia. A perseguição aos escravos, não é? A questão das heresias praticadas pela igreja, né? Ele criticava exatamente isso, pela hipocrisia que a sociedade vivia. Então ele colocava isso nas suas obras. Próximo vídeo, eu vou ler alguma coisa de Gregório de Matos para vocês, tá? Para que vocês entendam realmente o que é a poesia de Gregório de Matos. Então, hoje eu vou ficando por aqui, no Barroco. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre as outras escolas. Então, a cada intercalada de vídeos eu vou falando sobre 2 ou 3 escolas literárias, para não ficar um vídeo muito longo, extenso, tá bom? Então, fiquem com Deus e tenham uma boa semana, tenham um bom dia, né? Que Deus toque no coração de todos vocês e um cheiro bem grande e até a próxima aqui com o poeta, professor Douglas Aquiles. Um abraço bem grande para todo mundo e ativa o sininho, compartilha e comenta lá nos vídeos, tá? Um abraço. Tchau.